Boa tarde, vamos dar início à nossa aula de aprofundamento interdisciplinar e hoje nós vamos ver o assunto as funções da linguagem. A linguagem que é essa ferramenta tão importante, né, que nos possibilita a nossa interação, possibilita que a gente possa estar conversando uns com os outros no nosso dia a dia. Então é tão importante a gente compreender as funções da linguagem. E o que seriam essas funções, né? Quais seriam essas funções? Então é importante que a gente saiba que a linguagem ela vai muito além de transmitir informação. Não é somente isso, não é somente quando eu te passo uma informação, quando você me repassa uma informação por si só. Mas a linguagem é por meio da linguagem que a gente expressa as nossas emoções, que a gente influencia comportamentos quando a gente tenta persuadir o outro, né, fazê-lo aceitar os nossos argumentos e acreditar neles. E é através da linguagem também que a gente cria arte. Então, cada ato da comunicação ele tem um foco principal. E isso é o que determina a função predominante naquele momento, daquela conversa, daquele texto, tá bem? Então, é preciso a gente entender que em uma comunicação a gente tem sempre o emissor. O emissor é aquela pessoa que comunica. Por exemplo, nesse caso aqui, agora, o emissor está sendo eu, né? Porque eu estou repassando para vocês, eu não estou comunicando a vocês uma mensagem. E o receptor, como o próprio nome já diz, é quem recebe essa mensagem. Então, nesse caso, eu sou o emissor e vocês o receptor, porque estão recebendo essa mensagem que eu estou comunicando. O canal é o meio de comunicação que a gente usa para transmitir a mensagem que a gente deseja. Então, aqui na nossa situação, né, na situação que nós estamos vivenciando, dessas aulas remotas, então o meio de comunicação que a gente usa nesse momento é um canal de YouTube, para que a mensagem ela possa chegar até vocês. A mensagem é o conteúdo que está sendo transmitido, aqui nesse caso é a aula, né? Uma aula. O contexto é a realidade externa, o que envolve isso, porque essa aula está sendo transmitida dessa forma, porque essa mensagem está chegando a vocês dessa forma, e o código é a língua que está sendo utilizada. E com relação às funções da linguagem, né, nós vamos ver quantas funções a linguagem tem. Vamos começar pela função referencial. A função referencial, ela foca sempre na realidade. E o que isso quer dizer? Ela busca transmitir informações de maneira objetiva sobre o mundo exterior, sempre com clareza e com precisão. Então, o foco da função referencial vai estar sempre no contexto e na realidade externa. Aí, como exemplos, nós temos as notícias, os artigos científicos, os relatórios. Vejam que são textos que eles procuram transmitir a mensagem com a maior clareza e a maior precisão possível, né? Aí, no exemplo, nós temos o sol nasce a leste. Clareza, onde o sol nasce? A leste. Então, a função referencial, ela tem essa característica da clareza, da precisão, da objetividade na informação. Aí, a segunda função seria a função emotiva, que aí ela já difere da primeira função, que é a referencial. Porque aqui nós poderíamos até dizer assim, é quando o coração fala, né? A função emotiva, ela serve para expressar os sentimentos, as emoções, os estados de espírito do emissor, de quem está falando. A mensagem ela revela quem fala. Se a pessoa que está falando está passando por um momento feliz ou um momento de tristeza. Então, a função emotiva tem essa característica de conseguir expressar os sentimentos, as emoções do emissor. Então, o foco vai estar sempre no emissor, na pessoa que está transmitindo a mensagem. E aí a gente pode usar interjeições, vocês sabem, né, o que são as interjeições, a classe de palavras interjeições. A gente usa as exclamações, o ponto de exclamação. Um exemplo, que dia maravilhoso. Então veja, a função emotiva conseguiu expressar a pessoa, o emissor que está passando essa mensagem, né, ele está achando o dia maravilhoso, então ele expressa isso com alegria, que dia maravilhoso. Então a função emotiva tem essa característica.
Já a função poética é a arte da mensagem, a gente pode dizer assim, porque o objetivo dela é criar beleza e expressividade na própria forma da mensagem, né? A estrutura, o ritmo, a sonoridade, eles tornam-se tão importantes quanto o conteúdo. Então, o foco ele vai estar ali na mensagem em si, na estrutura, na sonoridade, no ritmo, os textos literários, né? Quando a gente faz relação aos textos literários, que tem essa função poética, os poemas, as letras de música. Um exemplo, o mar beijou a areia com um abraço salgado. Então vejam só, numa função referencial a gente não poderia trazer uma mensagem dessa forma, o mar beijou a areia com um abraço salgado, porque aqui foi usado muitas figuras de linguagem, né? Algumas figuras de linguagem para trazer essa função poética à mensagem. Então a gente pode perceber que cada função ela apresenta a linguagem de uma forma diferente. A função fática seria aquela que quebra o gelo, chamada de quebrar o gelo. É o primeiro contato, é estabelecer, manter ou verificar o canal de comunicação. Garante que a ligação entre o emissor e o receptor esteja ativa. O foco vai ser no contato entre o emissor e o receptor. É um cumprimento, é uma saudação, é uma ligação, quando a gente recebe uma ligação, é o olá, é o alô, sabe? É esse primeiro contato entre o emissor e o receptor. Aí nós temos também a função conotativa, que serve para influenciar o outro. O objetivo é influenciar o comportamento ou a opinião do receptor, de quem recebe a mensagem. É persuadir, é ordenar, é apelar à ação. Então o foco vai estar no receptor. Aqui o foco não está mais no emissor, em quem emite a mensagem, mas está em quem recebe, porque a ideia aqui é convencê-lo, é persuadi-lo. Então, os exemplos, né? Onde a gente pode encontrar essa função conotativa. A gente pode encontrar na publicidade, porque ela não tenta convencer a gente de comprar aquele produto, porque o produto é bom, porque o produto está barato, porque o produto tem essas qualidades. Então, não está tentando nos convencer, nos persuadir. Essa é a função conotativa. Está muito presente também nos discursos políticos, porque aí vai tentar convencer o eleitor, né, de determinada situação. E a função metalinguística, a linguagem ela fala de si. Como assim a linguagem fala de si? É a gente usar a linguagem para explicar a própria linguagem. O código ele torna-se o objeto da mensagem. Então o foco vai ser o código, ou seja, a língua em si. Isso que está acontecendo aqui. Eu estou usando a língua para tratar da própria língua, né? Estou explicando aqui para vocês as funções da linguagem através dessa mensagem que eu estou comunicando. Então, aqui a gente está fazendo uso da função metalinguística, quando a gente usa a língua para tratar da própria língua. Nos dicionários também, porque aí a gente encontra uma palavra que está ali com seu significado. Então, a função metalinguística é a linguagem falando de si. E aí é importante que a gente saiba o seguinte, que raramente uma única função ela domina completamente uma mensagem, uma conversa, um texto, né? Dentro de um texto, dentro de uma mensagem, nós vamos ter predominância de uma função, mas aí nós vamos ter as outras funções ali que vão estar sempre interagindo. Porque, por exemplo, no início de uma conversa, a gente inicia com a função fática, né? O primeiro contato, o olá, tudo bem? Mas aí no decorrer da conversa a gente vai usando outros tipos de funções. A função referencial, a depender do contexto, ou a função emotiva, se a gente quiser transmitir o que a gente está sentindo naquele momento. Então veja, dificilmente nós vamos ter apenas uma função dentro de um texto, dentro de uma conversa, né? Nós vamos ter a interação entre essas funções que foram apresentadas aqui. E por que é importante? Porque é importante a gente entender, a gente conhecer que existem funções de linguagem, né? Então isso é essencial para interpretar as mensagens e comunicar de forma mais eficaz e consciente, né? Para que a gente tenha uma interpretação mais precisa, identificar o foco de cada mensagem vai revelar a verdadeira intenção do emissor.
comunicar de forma mais eficaz, escolher a função certa para cada contexto torna os falantes mais impactantes. E a leitura crítica do mundo, reconhecer as funções em anúncios, em notícias, em discursos, tudo isso vai desenvolver o pensamento crítico. Né? É importante que a gente entenda essas diferenças de funções da linguagem, porque às vezes a gente lê um texto, e isso é muito comum nas redes sociais, e a gente não percebe que ali o emissor, a pessoa que está transmitindo a mensagem, ele usou de ironia, por exemplo, e a gente acha que ele está usando uma função referencial, né, que está dizendo aquilo com precisão, mas não, na verdade ele está sendo irônico. Isso acaba gerando polêmica. Então, veja, quando a gente compreende as funções da linguagem, a gente consegue se expressar de forma melhor, né, identificar qual o momento de usar aquela função naquele contexto que eu estou vivendo. Aqui cabe uma função emotiva ou não? É melhor que eu seja mais referencial, traga a mensagem com objetividade e pronto. E também nos ajuda a interpretar a mensagem dita por outras pessoas, né? Os textos lidos, certo? Então, tem lá no grupo uma atividade. A atividade é curta, gente, só são 4 questões. E eu sempre coloco questões de múltipla escolha e para que vocês façam também a referência, não fica grande, a atividade não fica grande. Mas qualquer dúvida vocês podem chamar lá no privado.